Boa noite, boa tarde, bom dia. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Francisco de Paula, por nós termos essa oportunidade, mesmo que virtualmente, de nos reencontrarmos e em conjunto darmos uns aos outros palavras de conforto, de esperança e de fé no momento em que todos nós estamos cumprindo um confinamento, cumprindo um afastamento forçado pelas circunstâncias do nosso convívio. Eu vou iniciar essa conversa lendo um trecho do livro Fonte Viva, o capítulo 36, esse livro que é um ditado espiritual de Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, e que tem sempre nos trazido tanto alento em situações como essa que nós estamos passando, uma situação de profundo constrangimento, apreensão, mas certamente cheios de esperança de que também isso passará. Afirmação esclarecedora. E não quereis vir a mim para terdes vida. E não quereis vir a mim para terdes vida. São palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 40. Comenta Emmanuel. Quantos procuram a sublimação da individualidade precisam entender o valor supremo da vontade no aprimoramento próprio. Os templos e as escolas do cristianismo permanecem repletos de aprendizes que vislumbram os poderes divinos de Jesus e lhe reconhecem a magnanimidade, caminhando, porém, ao sabor de vacilações cruéis. Creem e descreem, ajudam e desajudam, organizam e perturbam, iluminam-se na fé e ensombram-se na desconfiança. É que esperam a proteção do Senhor para desfrutarem o contentamento imediato no corpo, mas não querem ir até Ele para se apossarem da vida eterna. Pedem o milagre das mãos do Cristo, mas não lhe aceitam as diretrizes. Solicitam-lhe a presença consoladora, entretanto, não lhe acompanham os passos. Pretendem ouvi-lo à beira do lago sereno, em preleções de esperança e conforto. Todavia, negam-se a partilhar com ele o serviço da estrada através do sacrifício pela vitória do bem. Cortejam-no em Jerusalém, adornada de flores, mas fogem aos testemunhos de entendimento e bondade à frente da multidão desvairada e enferma. Suplicam-lhe as bênçãos da ressurreição, no entanto odeiam a cruz de espinhos que regenera e santifica. Podem ir na vanguarda edificante, mas não querem. Clamam por luz divina, entretanto, receiam abandonar as sombras. Suspiram pela melhoria das condições em que se agitam, todavia detestam a própria renovação. Vemos, pois, que é fácil comer o pão multiplicado pelo infinito amor do Mestre Divino, ou regozijar-se alguém com a sua influência curativa. Mas para alcançar a vida abundante de que ele se fez o embaixador sublime, não basta a faculdade de poder e o ato de crer, mas também a vontade perseverante de quem aprendeu a trabalhar e servir, aperfeiçoar e querer.
poder, crer, trabalhar, servir, aperfeiçoar, querer. Meus irmãos, baseando-nos nessa mensagem de Emmanuel, vamos refletir sobre algumas coisas que têm nos sucedido. Vamos refletir sobre o mal, como a humanidade o entende. Porque a maior parte da humanidade não o entende como os espíritos nos dizem, que o mal não existe, o que existe é o bem, o mal é somente a ausência do bem. Vamos conversar sobre a crise, esse caminho que Jesus coloca diante de nós como oportunidade e nós não o vemos dessa forma. Vamos falar sobre os avisos que temos recebido e que alguns dizem não vieram a tempo de nos prevenirmos contra uma pandemia como essa. A humanidade, ela, quando se diz a ela que o mal não existe, que só existe o bem, e o mal não é outra coisa senão a ausência do bem, a humanidade ela não entende. Ela acredita que isso seja meramente um jogo de palavras. Para a maior parte de nós é muito difícil entender que alguma coisa que nos causa sofrimento não tenha de fato uma existência, seja meramente a ausência de uma outra coisa. Não entendem a metáfora da luz que existe, que é um fenômeno físico, e da escuridão, que é simplesmente a ausência da luz. Em função disso, tem a humanidade, através das suas maiores inteligências, procurado resolver os motivos pelos quais a humanidade tanto sofre. Tem procurado definir o que seja mal. Uma das definições que os teólogos apresentam para o mal, e demonstrando, portanto, a sua existência, é que o mal, ele é tudo aquilo que existe para contrariar os desejos e as necessidades das criaturas humanas. Que o mal é tudo aquilo que frustra os planos das pessoas. Os teólogos, eles classificam os males em 3 tipos: males físicos, males morais, males metafísicos. Eles nos dizem que os piores dentre os 3 são os males morais, porque são escolhas que nós fazemos. Escolhas que nós fazemos, no mais das vezes, sabedores de que elas vão, de alguma maneira, prejudicar nossos semelhantes, prejudicar a nós próprios, ou claramente ferem as leis divinas, as leis naturais. Por isso, esses males morais são aqueles que acabam fazendo com que nós tenhamos grandes dores e grandes sofrimentos,
E dentro de uma visão teológica tradicional, perder o paraíso, perder o reino dos céus. Nós espíritas sabemos que não é exatamente assim que as coisas se processam. Que para todas as nossas opções equivocadas sempre há a oportunidade do reajuste, a oportunidade do arrependimento sincero, a oportunidade do resgate das faltas. Os males metafísicos, os teólogos eles dizem, são, na verdade, movimentos da natureza. Não são de fato males, são ajustamentos da natureza. Vulcões que entram em erupção, terremotos que chacoalham a terra, inundações, todas essas catástrofes naturais, elas na verdade não são males. Elas são ações inerentes à própria criação e que acontecem para reajustar, para realinhar todas as coisas da natureza que foram desviadas ou que foram afetadas ou que merecem algum tipo de reajuste. Merecem dentro do concerto das leis naturais. Os males físicos, esses são as doenças, sejam hereditárias, congênitas, adquiridas, são também as doenças sociais, revoluções, revoltas, motins, guerras, todas essas catástrofes produzidas pela ação humana, pela ação da sociedade humana. Nós estamos diante de uma crise. É um mal físico, porque é uma doença, mas a gente pode dizer também que tem características de um mal metafísico, um ajustamento natural, dada a sua proporção, atingindo todo o orbe, atingindo populações inteiras. Nós podemos, sim, entender como um mal metafísico, ou seja, na verdade não é um mal, na verdade é um reajustamento. É um reajustamento que nos leva a uma situação de crise. E crise é uma palavra bem interessante, porque no original em grego, na palavra que deu origem à palavra latina, que por seu turno deu origem à palavra portuguesa crise, em grego crisis significa ação ou faculdade de distinguir, decisão, momento difícil. Gosto muito da definição ação ou faculdade de distinguir. Toda crise, ela leva a fazermos uma escolha. Seguiremos os passos de Jesus? Vamos ter aflorada esta faculdade de distinguir o que é bom para o nosso espírito imortal? Ou vamos ficar presos às necessidades efêmeras de uma matéria efêmera? A crise que se abate sobre a humanidade, a crise que se abate sobre o Brasil, ela nos leva a esse momento de decisão. Ela nos leva a termos de distinguir entre aquilo que são as nossas oportunidades de evolução,
de melhoria ou, pura e simplesmente, a nossa covardia, a nossa pouca fé, a nossa falta de esperança. Óbvio que nós devemos prestar atenção à realidade. Não devemos nos desconectar da realidade. Não devemos deixar de cumprir todas as determinações que as autoridades, que os médicos têm nos feito e que vão preservar a vida orgânica. Porém, não devemos nos deixar cair numa condição de medo, pânico, porque, primeiro, a nossa existência não é meramente física, a nossa existência é espiritual, é primordialmente espiritual. E segundo, porque na crise, como já dissemos, existe a oportunidade de uma mudança, a oportunidade de encontrarmos um caminho mais equilibrado. Tenho lido que a natureza ela tem se recomposto, ela tem se recuperado, o ar está mais limpo, alguns rios estão aparecendo mais limpos na medida em que a atividade humana, nesses últimos meses, em várias partes do mundo e nesses últimos dias, aqui na nossa terra brasileira, ela tem reduzido. A atividade humana reduzida, ela dá ensejo a que a natureza se recupere. Será que essa não é uma mensagem para nós? Será que nós não vamos aproveitar essa mensagem? Será que não sairemos dessa crise mais conscientes do nosso papel diante da nossa própria casa material, a Terra? Também temos visto atos de coragem, atos de esperança, atos de grande humanidade. Pessoas que têm colocado a sua própria integridade, a sua própria saúde em risco para ajudar os seus semelhantes. São tantos médicos, enfermeiros, técnicos de saúde, auxiliares, atendentes, nutricionistas, pessoas nas diversas cadeias de suprimento que não podem cessar, para não deixar populações inteiras sem alimento, por exemplo, sem luz, sem água. Essas pessoas elas estão atendendo ao chamado. E alguém dirá, estão cumprindo com as suas obrigações. Sim, elas podem estar cumprindo com as suas obrigações, mas exatamente como os bons soldados que cumprem com as suas obrigações durante uma guerra, mas não deixam, não abandonam os seus postos, não desertam, assim também essas pessoas. As pessoas que trabalham na área de saúde, todas essas pessoas que eu enumerei, elas estão cumprindo suas obrigações, não desertaram de seus postos. São exemplos a serem seguidos. Cada um de nós tem o seu posto. Alguns têm papéis muito modestos. Por exemplo, o meu caso. Eu tenho um papel muito modesto, meu posto é junto à minha família. Não tenho grandes atribuições, não tenho uma função especial, mas eu tenho um papel a cumprir junto à minha família. Assim como cidadão, eu tenho um papel a cumprir, que é obedecer aquilo que as autoridades determinaram, e determinaram para o bem coletivo. Modestamente cumpro aquilo que é a minha função junto à minha família,
a minha função como cidadão, minha obrigação como cidadão, que é de obedecer às determinações das autoridades, cumpro a minha obrigação como cristão de preservar também os meus semelhantes do contato para evitar a transmissão do vírus. Muitas pessoas têm se perguntado por que os espíritos não nos avisaram? Por que nós não fomos advertidos de que sobreviria uma crise dessa natureza? Mas os espíritos têm nos avisado. Os espíritos têm nos avisado a longa data. Haverá uma grande transformação. Haverá uma grande mudança. Na Gênese de Allan Kardec, no capítulo 18, Kardec escreve que os espíritos, eles nos alertam para uma grande transformação que haveria no planeta, na humanidade. Algumas pessoas dizem, mas isso foi escrito há mais de 160 anos atrás e nós não temos visto essas mudanças. Talvez nós não tenhamos sentido as mudanças, mas tem havido grandes crises, revoluções, 2 conflitos mundiais, pandemias. Já tivemos a gripe espanhola, já tivemos outras epidemias locais. O continente africano tem sido assolado por terríveis tragédias climáticas, sociais e doenças terríveis. Nós aqui também, no nosso cantinho do mundo, já vimos grandes transformações. Essas transformações têm acontecido, mas nós não temos dado, talvez, a atenção que elas mereçam. Os avisos têm sido dados. Agora temos mais uma oportunidade. E olha que a ciência também tem nos alertado. A ciência também tem nos avisado que uma série de excessos que nós temos cometido, que uma série de condutas, práticas que a ciência já identificou como agressivas à saúde planetária, elas continuam sendo cometidas, continuam sendo feitas. Nós estamos tendo mais uma oportunidade, mais uma crise, mais uma oportunidade para modificarmos isso, modificarmos o nosso comportamento. Como disse Emmanuel para Chico Xavier, isso passa. Muitos irão desencarnar, muitos voltarão ao plano espiritual, mas também muitos ficarão, permanecerão, garantindo a preservação da espécie, garantindo a oportunidade reencarnatória para multidões de espíritos que voltarão ao orbe. Espera-se que todos voltem para um orbe melhorado, para um orbe onde as noções gerais a respeito de amor ao próximo, disciplina em relação aos procedimentos mais coerentes com a preservação da saúde pessoal, a preservação da saúde social, a preservação da saúde planetária, eles estejam presentes. Nós
temos recebido os avisos. Mas algumas pessoas gostariam de ter avisos muito claros. Ah, porque um espírito ele não psicografou dizendo que viria um vírus terrível. Se tivesse psicografado, teria havido alguma mudança realmente? Quantas autoridades do planeta teriam levado a sério tal aviso? Quantas? Não sei dizer, mas acho que bem poucas. Se é que haveria alguma levando a sério. Isso até me lembra a parábola do rico e do mendigo, aquela em que Lázaro, um mendigo, ele ficava na porta de um homem muito rico e ele se contentaria com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas nem isso ele tinha oportunidade de pegar, porque antes vinham os cachorrinhos e pegavam as migalhas e ele nem as migalhas tinha. Lázaro então desencarnou e desencarnou também o homem rico. E um dia o homem rico, lá onde se encontrava, onde havia dor e sofrimento, ele olhou para cima e viu Lázaro ao lado de Abraão. E o homem rico pediu a Abraão que mandasse Lázaro avisar os seus irmãos, para que seus irmãos mudassem de comportamento, para que não acabassem do mesmo jeito que ele. E Abraão respondeu, mas eles já tiveram os profetas. E o que eles fizeram com os avisos dos profetas? Se eles já tiveram os profetas, o que eles vão fazer com Lázaro? Não adiantaria avisos mais claros do que nós já recebemos. A maioria não ouviria, e principalmente quem tem o poder de decidir não ouviria. E de mais a mais, é preciso que haja momentos de crise para que nós verdadeiramente consigamos nos modificar. Sem esses momentos de crise, como crianças, que nós somos, crianças espirituais, nós não iríamos aproveitar a lição, não iríamos nos modificar. Existe a máxima, muito repetida dentro da seara espírita, que não se modifica pelo amor, se modifica pela dor. Infantis como somos, nós, no mais das vezes, nos modificamos quando a dor bate à nossa porta, e não pelo impulso do amor. Nós vamos superar, meus irmãos. Nós vamos passar por mais essa crise. Como eu disse, alguns retornarão à pátria espiritual. Outros permanecerão para dar continuidade à espécie humana e para permitir que os espíritos venham se renovar em oportunidades encarnatórias. Mas todos, aqueles que partem, aqueles que ficam, devem modificar a sua forma de pensar, modificar as suas ações, o seu comportamento. Devemos modificar as nossas estruturas de relacionamento com os nossos irmãos, modificar a forma como nós nos comportamos em relação à natureza, modificar a forma como nós conduzimos a nossa vida social, a nossa vida em comunidade. Nunca se viu tantas pessoas levantando a bandeira do amor, da fraternidade. Nunca se viu tantas pessoas lembrando da sua humanidade e lembrando de que são partes de um tecido
humano em que cada nozinho da malha é uma alma entrelaçada, aquela que está no nozinho da malha ao lado. Todos dependemos uns dos outros. E esse afastamento compulsório deve abrir os olhos de todos nós para o quanto nos faz falta o convívio com os outros seres humanos, com os outros espíritos encarnados como nós, criaturas de Deus como nós. E como não há diferença entre nós. Nós que gostamos tanto de nos separar em castas, em etnias, raças, religiões, temos agora um grande agente nivelador, um vírus que não vê a conta bancária de ninguém, não sabe qual é o partido político de quem quer que seja, não está interessado na cor, na raça, no credo de quem quer que seja, atinge todos nós. Todos nós somos organismos humanos, seres humanos, e o vírus nos atinge. Não atinge os animais, é um vírus que não causa nenhum dano aos organismos animais, mas aos seres humanos ele atinge a todos humanos. Talvez no final das contas essa seja a maior oportunidade mesmo. A oportunidade de todos nós nos vermos como apenas isso, seres humanos. Que Deus guarde a todos, Jesus Cristo ilumine nossos passos, Francisco de Paula nos dê forças e consolações e os nossos guias nos acompanhem nesses dias que ainda serão longos, mas vão passar. E quando passarem, esperamos, deixem uma humanidade melhor, renovada, mais elevada.